Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um exercício aqui que tem que tomar muito cuidado, apesar dela ter uma aparência bem simples, porque trata-se de área de um retângulo, mas essa questão vai recair também numa equação de segundo grau e um detalhe muito importante que eu vou falar agora logo no início, que é a condição de existência de um retângulo. Então fica comigo até o final que você vai entender esse tipo de questão com muita facilidade. Vamos lá então. Os lados de um retângulo são expressos por x-1 e x-2. Determine as medidas dos lados desse retângulo, sabendo que sua área é 12. Bom, qual que é o lado menor então? x-1 ou x-2? É x-2, né? Porque está subtraindo um número maior do x. Então, o x-2 está aqui e o x-1 está aqui. Esse desenho aqui não faz parte do enunciado, tá, gente? Você que tem que criar, porque eu sempre recomendo. Faça sempre um desenho esquemático para facilitar a tua vida, tá? E a área é 12, então 12, ele não disse se é centímetro ou metro. Quando é assim, é 12 unidades de área, tá? Você escreve isso aqui, ok? Bom, mas como é que se calcula a área de um retângulo? Então, vou fazer aqui um pequenininho aqui do lado aqui, ó, um retângulozinho, A vezes B. A área desse retângulo sempre será da forma A igual a A vezes B. Simplesmente multiplicar um lado pelo outro, tá? Assim como no quadrado. A única diferença do quadrado é que os dois lados são iguais, então ficaria, por exemplo, se o lado fosse A ao quadrado, beleza? Bom, então, seguindo essa regrinha aqui, significa que se eu multiplicar o x-1 vezes x-2 tem que dar 12. Então você monta a tua equação aqui, ó. x-1, x-2, isso multiplicado tem que dar 12. Bom, aqui, o melhor jeito aqui é fazer logo a distributiva. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2, igual a 12. Bom, vamos eliminar aqui os termos comuns. Isso aqui vai dar x ao quadrado, menos 3x, mais 2. O 12 vem para cá, fica menos 12, igual a 0. Bom, 2 menos 12 dá menos 10, não é isso? Então vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Só que, agora, antes de eu fazer essa equação do segundo grau, eu vou obter, naturalmente, dois resultados, não é isso? Mas é o seguinte, gente, você não pode aceitar qualquer resultado. Mas por quê, professor? Olha só, vou fazer agora uma observação, vou mudar até a cor aqui. Olha só, gente, você percebe que, em se tratando de retângulo, eu não posso ter lado negativo, concorda? Então, para que esse lado, por exemplo, o x-1, ele não pode ser negativo. Então, ele tem que ser o quê? Tem que ser maior do que 0. Não pode nem ser igual. Ou seja, eu passando menos 1 para lá, então, para esse comprimento aqui, ó, o x-1, então, o x tem que ser maior do que 1. Agora, para esse lado x-2, o x-2 também tem que ser positivo. x-2 tem que ser maior do que 0. Passou menos 2 para lá, x tem que ser maior do que 2. Bom, então eu tenho duas inequações aqui. Então vamos fazer aqui um esqueminha aqui para você entender melhor. Ó. Eu tenho duas condições. Fazer de conta que um está aqui e o outro 2 está aqui. Bom, você percebe que se eu pegar um valor abaixo de 2, não vai atender a segunda condição. Esse lado aqui, ó, vai ficar negativo. E se eu pegar um lado maior que 1 e menor do que 2, eu atendo o 1, mas eu não atendo o outro. Então, para que eu atenda os dois lados ao mesmo tempo, eu tenho que pegar a área comum para os dois, ó, daqui para cá. Então, eu tenho que obrigar que o x tem que ser maior do que 2
para que esse retângulo exista. Então, essa é a grande dica desse exercício. E já vou explicar por quê. Digamos que o resultado final, o x ao quadrado aqui, a equação de segundo grau, desse dois resultados, 5 e 2, por exemplo. E você ia colocar lá qual a resposta? Tem que ser o 5, porque o 2 não pode ser resposta, porque ele tem que ser maior do que 2. Se você considerasse 2, você ia estar falando assim, ó, 2 menos 2 dá 0, ou seja, esse lado aqui ia valer 0, ou seja, não ia ter lado. Entenderam? Então, por isso que é importante você observar, toda vez que tiver uma expressãozinha literal, tem que obrigar a obedecer às condições de existência do exercício, tá? Muito bem. Agora vamos resolver a equação aqui, ó. Gente, quem sabe fazer por soma e produto de raiz, mata essa questão, ó, em 2 segundos. Olha só, como é que eu faço essa dedução? É o seguinte, tem que pensar em dois números que multiplicado dá menos 10 e que somado entre eles tem que ser o oposto de menos 3. Como é que é? Ó, o produto tem que ser menos 10 e a soma tem que ser sempre contrário do real, ou seja, tem que dar 3, positivo. Ora, qual o número que multiplicado entre eles dá menos 10? Eu tenho aqui duas opções. Tenho menos 5 e 2, que vai dar menos 10. Eu tenho o 5 e o menos 2 também dá menos 10. Mas qual que somado dá 3 positivo? Ó, se eu fizer a primeira aqui, menos 5 com mais 2 vai dar menos 3. Então não vai dar. 5 menos 2 dá 3 positivo. Então as raízes são 5 e menos 2. Se tivesse dado 2 positivo, também você não ia aceitar, porque ia desobedecer essa condição que está em verde aqui. Ok? Então, como não pode ser negativo, então eu vou eliminar esse lado aqui, esse valor aqui que é negativo. Pessoal, a outra forma de você resolver isso aqui tem que ser pelo famoso Bhaskara, né? Quem não sabe fazer Bhaskara, escreve aí nos comentários que eu vou dar uma dica para vocês, beleza? Então, beleza, ó. Então, o valor do x tem que ser 5. Então, vamos lá, ó. O lado maior, que é x menos 1, se eu colocar x, no lugar de x, o 5, vai ficar 5 menos 1, que é igual a 4. E o lado menor é o x menos 2. Se eu colocar aqui, no lugar do x, o 5, 5 menos 2, vai dar 3. Então, esse lado aqui mede 4 e esse lado aqui mede 3. Se eu multiplicar 4 vezes 6, dá quanto? A área, exatamente 12. 4 vezes 3 dá 12. Pronto, está resolvido a questão aqui solicitada, que são as medidas dos lados. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, se você ainda ficou na dúvida com alguma questão aqui, alguma passagem, escreve aí nos comentários que eu vou fazer questão de te atender e tirar sua dúvida. E se você entendeu, achou que a aula valeu a pena, então faz o seguinte, deixa o seu like e, claro, deixa feita a sua inscrição também e convide seus amigos, seja do ensino fundamental ou do ensino médio, para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado para que você possa entender passo a passo. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!